conheci o Rodolfo através da minha namorada, numa palestra que ele estava dando. Minha namorada é maquiadora, estava envolvida com meio de maquiagem, e ele estava dando uma palestra e ela sentiu de que seria muito interessante que eu o conhecesse pelo trabalho de coach, que é algo que eu não conhecia. Marcamos uma entrevista, conheci a pessoa, Rodolfo, primeiro, e realmente é um cara, um easygoing total, assim, muito fácil de se aproximar dele, de trocar uma ideia e até de confundir o profissional com o amigo, isso é muito fácil. Eu não sei quanto a experiência com outros profissionais, mas eu apostaria, se estivesse num jogo, de que as pessoas acabaram confundindo e hoje tem o Rodolfo como um bom amigo. E foi onde eu comecei, ele começou a levantar o meu passado, inclusive como designer. Mesmo hoje eu tendo a fotografia como meu ponto principal, em nenhum momento ele me fez entender, inclusive, que o design deveria ser posto de lado, muito pelo contrário, de que eu usasse isso como uma arma para produção minha pessoal, para divulgação pessoal e para crescimento financeiro. E hoje eu também atuo na área como design de produto, inclusive consegui muitas coisas, muitos contatos de pessoas através dele. O mais interessante é que, eu não sei, a sensação que eu tinha no início era de descrença total, assim. O cara vem, vai falar, as dicas eram coisas que eu falei assim, não, é lógico, isso é óbvio. E tinha uma descrença grande no início. O grande clique meu foi quando eu consegui aceitar, porque como o envolvimento é muito pessoal, é difícil tentar imaginar que eu estou trabalhando com um profissional ali e ele está usando técnicas que ele tem, estudo dele, a formação dele para me ajudar. Então o meu grande clique foi, não, peraí, da mesma maneira que um dia eu contratei o meu tatuador e confiei no talento dele para fazer aquela tatuagem e não fico perguntando ou dando dica do que ele deve fazer para atingir o resultado que eu quero, que foi por isso que eu contratei ele, eu vou dar a liberdade dele fazer do jeito que ele quer para que ele atinja o resultado que é o resultado que eu estou contratando, que é exatamente o que foi me apresentado. E aí nesse momento, onde eu resolvi aceitar que ele tem, não é entendimento sobre a minha vida, mas conhecimento técnico sobre o que eu estou procurando, foi onde a coisa começou a realmente andar melhor para mim. O mais relevante foi a venda pessoal, que realmente eu era muito ruim. Então, aprender a me abrir para parcerias, para possibilidades onde eu tinha um mercado definido e aceitar que, de repente, seria mais interessante que eu particionasse esse mercado ou aceitasse outros mercados, enxergar, de repente, o mercado da fotografia com um olhar mais amplo, que era algo que eu tinha mais focado em fazer um tipo de coisa. Essa divulgação, por exemplo, eu consegui... A minha página profissional ela tinha cerca de 4.000 seguidores, alguma coisa assim. E esses 4.000 seguidores foram conseguidos num longo de 2 anos e pouco. Com esse ano, eu boto um ano, mas não chegaria a ser um ano. Eu digo um ano porque foi quando eu conheci o Rodolfo até a data presente. Então eu posso botar em 8 meses, 6 meses de trabalho direito, direcionado por ele. Hoje eu estou chegando aos 10.000 seguidores na minha página. Então foi um crescimento aí de 6.000 seguidores, alguma coisa assim. E 6.000 seguidores são 6.000 pessoas a mais querendo ver o que eu estou fazendo. Meu Instagram pessoal foi junto. Então, novas pessoas que estão vendo o que eu estou fazendo, não só profissionais da fotografia, mas profissionais da moda, profissionais da maquiagem, estilistas independentes, são pessoas que têm me procurado. O número de orçamentos aumentou absurdamente. Independente da crise que a gente está vivendo, eu senti, por essa convivência com o Rodolfo, com o trabalho que eu fiz com ele, de que se um mercado meu está fraco, que hoje eu vou dizer um mercado para estúdio, ele pode ter dado uma diminuída, mas o casamento é um mercado que não diminuiu, que as pessoas continuam casando, as pessoas continuam tendo filho, continuam batizando, as coisas continuam acontecendo. Então tem para onde jogar e esse jogo de cintura foi com ele que eu consegui pegar. Que foi uma surpresa que eu tive, que quando eu tô não só na fotografia, mas no mundo profissional, o design que eu tive, no mundo design é mais ainda, eu conheci muita gente de muita área. Porque como eu era design de produto, então a minha produção principal eram móveis, eram coisas, eu conhecia gente de tudo que era área. Eu conhecia o consumidor final, que ia comprar um móvel que eu fiz, como eu conhecia o dono da empresa, como eu conhecia o pessoal da forração, como eu conhecia o marceneiro, então era um mundo muito amplo. E sempre lidando com um profissional.
só quando eram pontos específicos como o comprador final da história. E então a pessoa era muito difícil de conhecer. Eu conhecia o profissional, o cara que vinha vender alguma coisa, ou comprar alguma coisa, ou falar do trabalho dele e tal. E foi o que eu falei, o Rodolfo, eu conheci o profissional Rodolfo e conheci a pessoa Rodolfo. E existe a distinção muito legal nisso. E os dois me agradam muito. A seriedade dele como profissional é muito boa e essa alegria do carioca como pessoa é muito boa. Então, a mesma liberdade que eu tenho de perguntar algo sério sobre o trabalho, eu tenho de mandar uma brincadeira no WhatsApp. Então isso foi uma coisa muito legal, de que eu não tinha tido proximidade com profissionais que me dessem essa abertura. Talvez seja de repente mais interessante do que o profissional Rodolfo, porque o profissional você compra, paga e segue. A pessoa, você não compra, você não paga e você espera que ela não siga, né? Então tem um inverso total aí. E de que a pessoa, para mim, tem muito mais valor do que o profissional. E ele, eu acho que achou o meio termo da história ali. Então seria interessante saber sobre a pessoa.